No ar, H Notícias. As vozes que protagonizam os fatos ganham espaço agora. No ar, Interviews, onde a notícia é analisada de perto, com quem realmente entende do assunto. Informação, transparência e o compromisso de levar até você a verdade dos fatos. No H Notícias, o diálogo começa agora. Oferecimento: Comercial Viana, um festival de ofertas. Rádio HSU 89.1 FM. Comercial Viana, informa a hora certa. 11h34. Muito bem, agora são 11h43, né? Entrevista exclusiva, né? Excepcionalmente uma nova entrevista com a senhora vereadora Maria Fernanda Silveira Espíndola, da cidade de Arroio Grande. É isto mesmo, falando conosco aqui ao vivo no nosso programa H Notícias. Hoje, 21 de maio, quinta-feira, Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento e Dia da Língua Nacional. Quero mandar um forte abraço também para o nosso repórter correspondente, que também está ligado aqui conosco nesta grande entrevista com a senhora Maria Fernanda Silveira Espíndola, vereadora pela bancada do PDT, Partido Democrático Trabalhista, e presidente da Comissão de Direitos Humanos. Muito bom dia! Bom dia, Diogo. Bom dia, ouvintes do H Notícia. É um prazer estar de novo aqui. Obrigado pelo espaço, levando esse tema tão importante que é o diálogo, a conversa, uma audiência pública sobre planejamento familiar no município de Arroio Grande. Muito bem. Essa mesma toada aqui, continuamos o nosso programa. E começando aqui, né, com a apresentação inicial da entrevista para falarmos sobre o planejamento familiar. Começaremos esta entrevista com dois questionamentos fundamentais para que as nossas ouvintes e os nossos ouvintes compreendam bem o ponto de partida e o que é o planejamento familiar, né? Então gostaria que a senhora vereadora discorresse, né, sobre isso, sobre o planejamento familiar e qual a sua relevância social. Então, quando a gente fala em planejamento familiar, o nome já diz tudo. É planejar. Planejar aquilo que eu desejo no meu futuro, planejar quantos filhos eu quero ter, se eu desejo ter filhos, se eu quero ter filhos e quando tê-los. E não é assim uma questão só sobre saúde pública. É falar da dignidade, da nossa dignidade humana, falar de justiça social. Acima de tudo, sim, mais principal, né, é falar da autonomia das nossas mulheres, do direito de decidir, de escolher o momento certo para termos nossos filhos, o direito que a gente tem enquanto família de planejar a própria vida e o futuro da nossa família. Então esse é o objetivo da nossa proposta, que foi construída junto ao nosso prefeito Neto, junto ao secretário da Saúde, Everton, secretário da Educação, o Edgar, secretário da Assistência, Amanda, junto a todos, não foi junto às escolas, né, para nós levarmos dignidade à nossa comunidade. Então é um direito de escolha. Nós precisamos avançar muito ainda. É um primeiro passo, uma primeira conversa de muitos que teremos ainda com a nossa comunidade. Muito bem. A Lei Estadual 15.590 de 2021, de autoria do deputado Dr. Tiago Duarte, é considerada um marco para os políticos de planejamento
familiar, né? Ou seja, para as políticas, aqui de planejamento familiar do Rio Grande do Sul. Gostaria que a senhora discorresse um pouco sobre as possibilidades que ela descortina. Então, a Lei de Planejamento Familiar, né, foi elaborada pelo Dr. Tiago Duarte, né? Essa conversa, essa audiência pública no município de Rio Grande também partiu de uma conversa junto minha, dessa vereadora, e do prefeito Neto lá em Porto Alegre, no gabinete do Dr. Tiago. A gente conversou sobre as necessidades e angústias que nós, enquanto gestores, temos também daquilo que estamos ofertando à nossa comunidade, se está correto. Então, conversamos com o Dr. Tiago e ele prontamente se disponibilizou, né, também deu a ideia de fazermos uma audiência pública no nosso município. Então, ele virá aqui, amanhã ele estará aqui, cedinho já está aqui, e ele vai pontuar o que é a Lei de Planejamento Familiar no estado do Rio Grande do Sul, o que a gente deseja para a nossa Rio Grande. Então, ele vai discursar o que é essa lei, o que devemos oferecer. A gente temos aqui no Ministério da Saúde, no Brasil, a gente oferece os métodos contraceptivos para a família, mas a gente sabe que na grande maioria são ofertados as pílulas anticoncepcionais, chamadas, né, os contraceptivos orais, as injeções mensais e trimestrais. E eu não posso deixar de lembrar a comunidade e alertar sempre usar o preservativo, que é o preservativo que previne as doenças sexualmente transmissíveis. Então, os métodos contraceptivos não previnem as doenças, ele previne uma gravidez indesejada ou quando a mulher não deseja. E esta lei do Dr. Tiago, ele visa ofertar todos os métodos contraceptivos, entre eles os métodos de longa duração, que hoje nós temos 2, que é o DIU, dispositivo intrauterino, que é um pequeno objeto plástico em formato de T, que é inserido dentro do colo do útero da mulher, dentro do útero da mulher, algo indolor, mas é algo indolor, e depois o Implanon, que é um dispositivo que é subcutâneo, é colocado dentro da pele da mulher, mas também não é nada dolorido, né? É bem simples de fazer, mas o que a gente tem que conversar com a nossa comunidade é que esses métodos, eles não chegou lá, eu quero esse. Tem que ser uma conversa, primeiramente em família, né, as pessoas se planejarem quando querem ter seus filhos, se querem ter, se não querem, e ir à unidade de saúde, ou conversar com o seu agente de saúde, com o visitador do PIN, com alguma pessoa que visita a sua residência, ou na própria unidade, o enfermeiro, técnico, o médico, para ver qual é o método mais indicado para aquela pessoa. O que eu posso receber? Por vezes tem algumas contraindicações, quer seja por doenças crônicas ou alguma outra intercorrência que a pessoa tem, então esse método é escolhido, é ofertado junto com a pessoa não chega, vou botar esse aqui agora, é algo mais complexo. Então isso tem que ser feito uma triagem, uma conversa, e depois escolhido o método junto com a unidade de saúde, junto com o profissional da saúde que vai conversar com a pessoa, né, com a mulher que deseja receber esse método, qual o mais indicado para ela. Então é algo bem complexo, não é uma coisa assim, tem que ter uma prescrição médica. Muito bem, gostaria só de comentar aqui que a informação de quantas mulheres no município, em média, né, acorrem mensalmente ao SUS com o objetivo de realizar o seu planejamento familiar será discutido na audiência pública, senhora Fernanda. Isso, para a gente organizar a audiência pública, a gente fomos em todas as UBSs, conversamos com o secretário da Saúde, com o pessoal da assistência, da Santa Casa também, né, até as próprias farmacêuticas, para levantarmos esses dados e ver como é que está a realidade no nosso município, como é que está a realidade em cada território, em cada UBS, né, o que a gente está ofertando para a nossa população, qual é a demanda que essa população deseja, procura em dispositivos de longa duração, sabe o que é, os agentes de saúde estão sabendo conversar com as mulheres sobre esses assuntos, então tudo isso vai ser discutido nesta primeira audiência pública, neste primeiro contexto, né, para a gente conversar com a nossa comunidade, para ver o que a gente se estamos levando a informação correta à nossa comunidade, a nossos adolescentes, a nossas escolas. Esse é um primeiro passo. Teremos uma grande mobilização amanhã, né? Representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Arroio Grande, representante da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. Então teremos muitos veículos de comunicação também empenhados
a partir das 9 horas e 30 minutos em Arroio Grande, senhora Fernanda. Sim, a gente agora pela manhã estava organizando a mesa que vai participar da mesa, né? Os vereadores, a vereadora proponente, os vereadores da Comissão de Direitos Humanos, o Edgar Luiz, o João Vitor, a presidente da mesa diretora, a Janaína Cosby. Também teremos, né, o doutor Tiago Duarte, que é o autor da lei. Eu já falei do doutor Alexandre Mosch, né? Que é o médico da Católica, não sei se eu já falei dele. O secretário da Saúde, com todos os seus dados, né, para a gente conversar, a secretária da Ciência Social, teremos um médico representante das UBS, que é a doutora Natália, um representante da farmácia municipal, que será a farmacêutica Fernanda, um profissional representante das UBS, que será a enfermeira Márcia, do Conselho Tutelar, das escolas municipais, teremos das escolas estaduais, um representante da Santa Casa. Então vai ser algo assim que a gente consiga conversar com todos. Não será só uma equipe multiprofissional da saúde, será uma equipe de todo o município, um contexto social, saúde, educação, assistência, todos unidos juntos para discutirmos este importante pauta, que é o planejamento familiar, que engloba toda a nossa comunidade, como um contexto. O pessoal os agentes de saúde vão estar presentes, visitadores do PIN, o pessoal do Criança Feliz. Então vai ser algo muito importante para que a gente consiga realmente ver como está a realidade no nosso município. Muito bem, já quero aproveitar de antemão e convidar os nossos ouvintes de Arroio Grande, Jaguarão, Pelotas, toda a região que se conecta através do Radiosnet, a acompanharem a nossa equipe, né? Eu estarei amanhã aí para fazer algumas tomadas ao vivo aqui para a Rádio HSul e transmitir momentos ali da audiência para os nossos ervalenses e para todos os demais ouvintes que acompanham aqui a nossa programação. Já faço esse convite de antemão aqui. Que bom, Diogo, que podemos contar com as redes de jornalismo que passam fronteiras, né? A internet hoje em dia nos deixa levar a qualquer lugar a nossa voz. É importante que toda a comunidade escute, que saiba, que converse, né? Que fique aberto às perguntas, né? Porque a gente sabe que em live pode serem feitas perguntas. A gente com certeza responderá todos os questionamentos para que juntos, sim, podemos construir aquilo de melhor para o nosso município, para a nossa Zona Sul, para todos, né? Toda a comunidade, toda a população. A gente quer que isso chegue a todas nós. Foi feita uma capacitação este mês no estado para os profissionais poderem colocar os Implanon, mas apenas um foi capacitado, 1 ou 2, e é muito pouco. Então a gente quer ver, junto ao Dr. Alexandre Mosch, junto à Universidade Católica de Pelotas, que é uma instituição de ensino, se a gente consegue viabilizar que essas capacitações possam ser feitas na Universidade Católica de Pelotas. Isso como é que se diz, não é algo que está concreto. A gente tem que discutir e ver se conseguimos concretizar, de viabilizar que os nossos profissionais sejam capacitados mais próximos do nosso município, no caso seria Pelotas, e não como for lá Canoas. Então vamos ver se a gente consegue construir, né, que em cada unidade de saúde, um profissional seja capacitado para o planejamento familiar do nosso município. Esse é um dos objetivos maiores que a gente quer nesta audiência pública. É como construir uma obra, né? Falando do ditado popular, de tijolinho em tijolinho, né? A gente vai construindo a casa. Isso, passo a passo. Mas assim, a equipe do nosso município é muito boa, pegou junto, né? Conseguiu captar a importância de nós termos uma excelência em planejamento familiar no nosso município, porque uma gestação não desejada ou fora do horário interrompe muitas vezes planos, interrompe sonhos, interrompe estudos, né? Por vezes, então, a gente tem que estar planejado para receber uma criança, que é algo de muito importante. Quem é mãe, pai, sabe o quanto uma criança é importante na vida de uma mãe. E aquela mãe, quando ganha aquele bebê, ela se dedica quase que exclusivamente ao seu filho. Então, outros planos são com certeza deixados de lado, principalmente escola, né? Então, as professoras, as diretoras, vão atrás, buscam para que essa mãezinha
consiga concluir seus estudos, mas a gente sabe que é difícil, principalmente na nossa zona sul, porque tem o frio, sair com a criança cedo para a rua para levar para a escola, ou deixar na mãe, quem vai cuidar dessa criança, tem que amamentar a cada 2 horas, então são dificuldades que porventura ocorrem depois que a mãezinha tem o filho. Então a gente deseja, né, orientar as mães, a nossa comunidade, para que planeje, né? Ser mãe é um ato de amor, mas que esse não venha por um descuido ou por uma falta de informação. Para reforçarmos aqui, um dos focos do debate será a ampliação dos serviços de planejamento familiar em Arroio Grande. Fazendo uma ponte então com as questões anteriores, o que as munícipes podem aguardar em relação às novidades que estarão à sua disposição nas próximas semanas, meses ou anos? A gente, né, conversando hoje com a enfermeira Letícia, que é responsável pela atenção básica no município, a gente quer que no máximo 2 meses a gente consiga ofertar todos os métodos contraceptivos disponíveis na lei do Dr. Tiago, né, que são os 5, 6 métodos que a gente tem disponível. Então a gente tem que ofertar tudo aquilo que a lei preconiza e vamos nos organizar para que concretizamos o que está na lei. Esse é o objetivo, que é as anticoncepcionais orais, vou repetir novamente, o dispositivo intrauterino, as injeções mensais e trimestrais e o dispositivo de longa dilação, que é o Implanon. Implanon, que é muito discutido, né? Uma novidade também no mercado, né, senhora Fernanda? É uma novidade, o Ministério já está disponibilizando para os municípios uma quantidade X, para, né, no primeiro momento, sempre uma quantidade pouca, mas veio um número expressivo bom para nós, mas ainda o profissional capacitado, ele fez uma capacitação em Porto Alegre, temos 2 médicos capacitados aqui, mas ainda a gente tem que ver toda a parte de triagem, organização, como é que vai ser feito, né? Não é algo que, como comentei anteriormente, que chegue e coloque, tem que ser feita uma conversa, um diálogo, ver os pós e os contras, sempre, qualquer um desses métodos contraceptivos sempre tem pós e contra, a favor, desfavor, então isso tem que ser conversado, não é algo que se faça rapidamente. Então a gente quer organizar para que no nosso município, cada unidade de saúde tem um profissional responsável por o planejamento familiar na unidade. Isso é importante. Uma pesquisa da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Febrasgo, em parceria com a Bayer, e realizada em 2021 pelo IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, trouxe um relatório nacional preocupante. Em torno de 62% das mulheres já tiveram, ao menos, uma gestação não intencional. Então, também sabemos que esses dados locais, né, da realidade arroio-grandense, que dão conta dos principais motivos que levam às gravidezes não planejadas no município, serão divulgadas a partir de amanhã, né? E com esses dados em mãos, será possível traçar estratégias para que as causas sejam combatidas, senhora Fernanda. Isso, a gente até já discutiu algum desses pontos, né? E principalmente assim, uma mãe ter um filho muito próximo do outro. Isso também é algo que prejudica, né? A mãe não consegue se dedicar a um bebê e já tem o outro que está chegando. Às vezes falha o anticoncepcional, porque tomou antibiótico, porque esqueceu de tomar, porque foi pegar na farmácia e era sábado, não, só tinha que esperar até segunda-feira, e a gente sabe que 1, 2 dias na falha pode causar uma gravidez. E esses anticoncepcionais de longa duração não tem esse problema. O DIU fica por 5 a 10 anos. O Implanon fica até 3 anos. São mais garantia de 99%. Então isso também diminui o índice de gravidez indesejada. Então a gente tem que conversar para ver qual é o método que as nossas mulheres, nossos munícipes vão desejar querer usar. A partir daqui a máximo 1 ou 2 meses, a gente acredita que vamos conseguir oferecer todos os métodos contraceptivos às mulheres. E a mesma pesquisa revelou também que 66% das mulheres entrevistadas não tiveram antes da primeira relação sexual. Então, a mesma pesquisa revelou que 66% das mulheres entrevistadas não tiveram antes da primeira relação sexual consulta com ginecologista, que 23% das pesquisadas utilizavam contraceptivos sem prescrição médica.
Como se percebe, não basta ao poder público ofertar os métodos contraceptivos. É preciso também informar as pessoas sobre a sua disponibilidade, sobre os prós e os contras e eficácia de cada um. Inclusive a Lei Estadual 15.590, de 2021, de autoria do deputado Dr. Tiago Duarte, trata dessas questões. De que maneira incentivar tantas mulheres a buscar o consultório médico para a devida avaliação e acompanhamento? Então, né, ô Diogo, esta aí é uma informação bem importante, né? A gente sabe que qualquer método contraceptivo tem que ser prescrito pelo médico, né? Uma conversa. Então, as mulheres têm que sim ir à unidade de saúde, elas têm direito a uma consulta médica, o agendamento é livre, né, das mulheres, o agente de saúde pode ajudar a agendar essa consulta, mas elas têm que procurar. E a gente sabe que na maioria dos casos, as mulheres são as mais presentes nas unidades de saúde, mas por vezes vão levar o filho, vão levar o pai, vão levar a mãe, que se esquece de cuidar de si. Então é importante as mulheres cuidarem de si, atentarem para a sua saúde, e assim que começar uma vida sexual ativa, que procurem sim antes a unidade de saúde para ver qual é o melhor método contraceptivo para elas usarem. E a gente vê que, por vezes, né, as mulheres se esquecem delas, inclusive até em relação ao preventivo, que muitas vezes a gente não consegue atingir indicadores porque elas não vão às unidades de saúde realizar o preventivo, que a mulher dos 24 até os 59 anos tem que fazer um preventivo anual, e se ela tiver 2 preventivos anuais sem nenhum problema, essa coleta passa a cada 3 anos. E a gente encontra dificuldade em encontrar essas mulheres também para realizarem o preventivo. E quando elas vão fazer o preventivo, esta orientação de planejamento familiar também já é dada, a respeito também de mamas, de câncer de mama. Então, toda a informação é dada qualquer consulta que a mulher vai procurar, quer seja pelo profissional enfermeiro ou pelo profissional médico, as informações são todas repassadas, mas elas têm que nos procurar, e essa informação tem que chegar também pelos agentes de saúde e dos visitadores do PIN, do Criança Feliz, que são pessoas que estão atuando mais dentro da residência, mais na linha de frente, mais junto à nossa comunidade. Então, por isso que todos esses profissionais também foram convidados a participar da audiência pública. Então, de modo mais amplo, são todos esses aparatos, todas essas ferramentas, né, disponíveis pelo município, que ajudam, né, a complementar a chegada dessas informações a estas mulheres. Como é que eu vou te dizer? É a rede, né? É a rede de assistência à mulher, à comunidade, que não pode falhar. Tem que estar sempre, né, bem esticadinha e bem alinhada, para que quando um falha, a gente sabe quando vai. Vou citar o caso do peixe, né? Tem um furo na rede e o peixe passa por ali e não conseguimos pescar. E assim a rede de assistência tem que estar sempre muito unida, muito conversada, muito dialogada. A gente tem que conversar uma unidade com outra, tem que conversar com as escolas, tem que conversar com a assistência, conversar com o pronto atendimento, para que a gente consiga, sim, levar a informação de maneira mais correta possível à nossa comunidade. Ótima analogia. Mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica enfrentam mais dificuldade em planejar suas famílias. Quais políticas públicas estão em vigor em Arroio Grande ou que podem ser concebidas para dirimir ou mitigar essa vulnerabilidade? Então, essa vulnerabilidade, a gente, né, vai conversando junto à assistência social, né, famílias numerosas são mais um grupo de risco, né, as mães solos, né, ver se elas possuem benefício, aquelas mães que porventura não estão consultando regularmente o pré-natal, né, aquelas que porventura não evadiram da escola, né, não vão à unidade de saúde, como é que está o auxílio natalidade. Também ocorre, por vezes, violência em casa, violência doméstica, né, então todos esses aparatos, as conversas, né, é feito via assistência social. A gente conversa, a gente, né, tem o CRAS, que é bem atuante no nosso município, e essa questão de vulnerabilidade, todas as crianças são mapeadas no nosso município, assim como adolescentes, e são visitados pelos visitadores do PIN e visitadores do Criança Feliz. Nós temos uma equipe aqui, acredito que de quase 20 visitadores, e conseguimos mapear
muitas crianças. Então, essas informações em relação à vulnerabilidade, que precisa de uma Bolsa Família, que precisa de um alimento no restaurante popular, de um olhar mais atento, de ser encaminhado à unidade de saúde, de olhar as carteiras vacinadas das crianças, tudo isso é feito por esses visitadores com um olhar atento, né? E eles trazem essas conversas para as unidades de saúde, para a assistência de saúde, para ver que aquela mãe está necessitando de uma atenção maior. Então a gente faz esse aparato todo aqui no município. Na visão da senhora, qual o maior desafio que as famílias arroiograndenses enfrentam no que tange ao planejamento familiar? Aqui no município, né, eu vejo por vezes desconhecimento, por vezes vergonha, principalmente da parte dos adolescentes, de conversar. Né, essa interação tem que ser feita também muito via escola, né, integrar a escola junto à unidade de saúde, levar os profissionais das unidades de saúde às escolas. Então a gente, por vezes, tem que estar mais presente. E o risco maior que eu vejo, assim, de vulnerabilidade, é que a informação não está chegando de maneira correta, que essas mães devem procurar as unidades, que os visitadores têm que estar mais atentos a essas questões, né, de mulheres em situações que não estão sabendo usar o método adequado, né, levar essa pessoa para dentro da unidade de saúde, conversar, marcar um agendamento, marcar uma consulta, fazer uma chegada mais perto. Então, neste primeiro momento, eu acredito que a informação deva chegar de maneira mais correta. E assim como também nós devemos oferecer todos os métodos contraceptivos, em especial que não estamos ofertando ainda os de longa duração. Tivemos no dia 10 de maio, Dia das Mães. E o que as mães ou futuras mamães podem esperar do mandato da vereadora Maria Fernanda Silveira Espíndola? Elas saibam, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos e um neto, né? Foi uma experiência muito importante na minha vida. Quando eu tive meu primeiro filho, não foi planejado, eu estava estudando, eu agradeço muito ao meu esposo, que sempre esteve presente, ele trabalhava à noite e cuidava do nosso filho durante o dia, por isso eu pude estudar, por isso eu pude concluir meus estudos, por isso eu estou hoje enfermeira aqui, porque tive uma rede de apoio, mas muitas mães não têm essa rede de apoio, né? Então essas mães, essas famílias saibam que pode contar comigo para a gente, né, levar essas informações corretas a essas mães. Meu gabinete estará sempre aberto e eu estarei sempre em luta por nós, mulheres, né, por melhores condições de vida, por dignidade, por respeito e principalmente pelo enfrentamento à violência doméstica que muitas de nós mulheres sofremos em nossas residências e por vezes não sabemos que estamos sofrendo, não sabemos que é a violência doméstica é muito velada, né? Por vezes a mulher não sabe que está sendo violentada, quer seja por não poder sair da rua com uma roupa, por ir ao supermercado, por ter o seu cartão de crédito consigo, o marido por vezes pega o cartão da mulher, não dá o dinheiro suficiente para ela, não deixa trabalhar. Então isso ainda acontece muito no nosso município. Não só a violência aquela que a gente vê, machucado, quando o marido bate, isso já chega no extremo, mas aquela violência que é sentida em casa, violência moral, violência sexual, isso também elas saibam que eu estou aqui para defendê-las. Estamos conversando bastante a este respeito também, estamos fazendo muitas políticas aqui no nosso município para levar informações, isso tem que ser falado e discutido. Então saiba que o meu gabinete estará sempre à disposição, assim como essa vereadora, essa enfermeira, esta mulher moradora da comunidade arroiograndense. E para encerrarmos, a senhora tem a palavra para reforçar a divulgação dessa relevante audiência pública, seus objetivos, temática abordada, expositores, convidados, dia, hora, local. E uma última pergunta: quais os próximos passos depois da audiência? Então, aproveito o momento, muito obrigado pelo espaço mesmo, Diogo, foi muito produtivo conversar contigo. A gente, quando conversa, já viabiliza outras maneiras de abordar o assunto, né, daquilo que a gente está planejando para o nosso Arroio Grande. Então, amanhã, às 9 horas, nós teremos audiência pública para falar sobre planejamento familiar, que o objetivo dessa proposta é bem claro: precisamos qualificar o acesso aos métodos contraceptivos no nosso município, precisamos avançar além dos métodos anticoncepcionais orais, que são as pílulas,
preservativo, que é muito importante, as injeções, mas precisamos avançar aqui no nosso Arroio Grande. Esses métodos, lembro, são reversíveis, mas eles têm que ser conversados na hora de serem colocados. Contaremos com a presença importante do Dr. Tiago Duarte, que é o deputado autor da lei, onde ele vai explanar para nós a importância dessa lei no município, a importância de depois desta audiência pública, de nós também termos essa lei implantada aqui. Eu vou, com certeza, essa vereadora vai enviar um PL para a Câmara dos Vereadores para nós fazermos essa lei valer aqui no nosso Arroio Grande também. Teremos também o Dr. Alexandre Morte, que é o médico coordenador do Programa de Residência da Família em Pelotas, que ele vai, com certeza, ele se disponibilizou a vir com toda a equipe dele, para, se possível for, e se nós conseguirmos viabilizar, capacitar também nossos profissionais para desenvolver essas importantes atenção aqui, que é o dispositivo de longa duração, que ainda não estamos ofertando, e todo o pessoal da saúde, educação, assistência, toda a rede, né, do município estará presente para discutirmos esse assunto. Então, convido todos para amanhã, 22 de maio, às 9 horas, na Casa do Povo, no plenário da Câmara dos Vereadores. Seria isso. Muito obrigado, Diogo, pelo espaço, pela atenção. E o que precisar, estou sempre aqui à disposição para conversar com a comunidade. Nós que agradecemos. Forte abraço.